doutor, e atualmente a população está envelhecendo cada vez mais. Tem a possibilidade do pai, quando chegar nessa seriedade, digamos assim, pedir pensão para os filhos, ter uma boa condição? Pode. Assim, o dever de alimentos ele é recíproco, Francisco, entre pais e filhos. Eu vou para a polêmica aqui, então. Vamos lá, vem. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Perde o amigo, mas não perde a polêmica, né? O doutor Francisco mencionou que se o pai estiver na terceira idade, não tiver condição e estiver precisando da pensão, solicitar ao filho, o filho teria que pagar. Isso já foi debatido aqui. Todavia, e se no momento oportuno ele não fez? O pai também não prestou assessoria ao filho. Mesmo assim, teria reciprocidade, que eu acho que é a base disso tudo. Paulo, é assim. Um erro não justifica o outro. Se o pai não proveu o filho no momento adequado, isso não vai retirar o direito dele. De num determinado momento da vida. É assim. Mas a reciprocidade que seria uma base dos alimentos. Não, a reciprocidade não é contra a prestação. Não é assim, eu só vou pagar a pensão para o meu pai porque o meu pai pagou pensão para mim. Não. Imagina o seguinte, o teu pai nunca pediu pensão para ti, porque nunca precisou, porque ele sempre deu o suporte para a família, familiar. Mas, em determinado momento da vida, hoje, teu pai está passando por um momento financeiro difícil. E aí? Não, sim, mas aí a gente já analisa... É a questão da Paulo, Mas você não entendeu. O direito o tumulto que está sendo criado não é nesse desenho, é no desenho diferente, é no desenho onde o pai nunca foi pai, ele abandonou, nunca precisou de um tipo de auxílio, e na velhice eles invertem a situação e quer receber essa pensão. Aí a gente vai analisando, a meu ver, a questão da... É um direito indisponível, Paulo. Mas... Então ele pode exercer a qualquer tempo. Olha... Tanto que o Código isso pode ser legal, mas eu não acho que é moral. Sim, aí é aquela história. Veja bem. Pai nunca deixa de ser pai e filho nunca deixa de ser filho. Ainda que a postura dele tenha sido uma postura amoral, indevida, mas é pai. Imagina aquela situação, Paulo. Esse pai que tu está dizendo aí que foi sempre ausente, que esse pai nunca prestou o auxílio devido ao filho, mas é um cara de posses, é um cara de patrimônio. Quando ele morre, o filho vai deixar de herdar porque nunca foi filho? Porque o pai nunca foi presente? Você me entendeu agora? Aí não seria leviandade desse filho de buscar? Mas aí a gente entendeu? Cai então, assim, o que a gente percebe é que, na verdade... Mas se ele tivesse posse, ele não estaria pedindo pensão. Não pode, meu filho. Pode, porque você não sabe. Às vezes você tem patrimônio, mas você não tem dinheiro. Sim, mas eu falo assim... Entendeu? Na lógica, eu só estou querendo te mostrar que, na verdade... É uma situação que não é fácil, Paulo. Eu estou aqui tentando me colocar no lugar dessa pessoa, né? Esse pai ausente, esse pai que nunca foi verdadeiramente pai e agora vai pedir socorro para aquele filho. Às vezes não socorreu, às vezes o filho precisou, solicitou e hoje, nunca teve esse apoio. E hoje com essa por isso que eu te digo essa Paulo, eu aprendi que a dor moral ela é pior que a dor física. Eu acredito Eu aprendi que a dor moral é pior que física. Então, eu acho que nesse momento aí entra mais a questão da solidariedade humana, solidariedade familiar. Tá entendendo? O filho, ele pode até não... Isso não significa... perdão, olha só, Paulo. Não é porque o filho vai pagar pensão que ele vai perdoar o pai. Tá entendendo? Ele vai questionar como você vê recorrentemente, como você falou, quem paga sempre diz que paga muito e quem recebe sempre diz que recebe pouco, não é isso? Quando a gente fala de pensão, é a mesma coisa. Esse filho aí vai questionar de todas as formas. Eu vou usar aqui, doutor Francisco, me permita usar a expressão do direito do trabalho, né? Paradigma. Eu vou usar como paradigma aquele exemplo do pai que nunca foi pai presente, nunca prestou aquele auxílio material e entra com uma ação de regulamentação de visita. Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, mas ele não paga pensão, por que ele quer ver o filho? Para ele ver o filho, ele tem que pagar pensão. Você entendeu? Aí o que acontece, Paulo? Entendo, mas... É que o exercício da convivência
ele não decorre do pagamento da pensão, ele decorre da paternidade. Sim. Então, basta ele provar que ele é pai. Ele provou que ele é pai. Ele pode ser o mais canalha dos pais, Paulo. Ele pode nunca ter dado R$1 para essa criança, mas se ele demandar direito de visita, não tem juiz que não conceda, porque ele é pai. Aí você pode dizer, pô, mas não é moral. Concordo com você, não é moral, mas é direito dele. Eu sempre falo nas minhas aulas que o direito, muitas vezes, ele é leviano. Né? Quando, por exemplo, há cisão da família, do casamento, o cara, normalmente quem sai de casa é o homem, aí ele leva a rede e o carro. Entendeu? Ele leva a rede e o carro, deixa tudo para trás e quando o cara tem um pouquinho de lucidez, ele deixa tudo para a família, né? Casa, deixa tudo, sai com a rede e o carro. A rede, que onde ele parar ele dorme, e o carro para se deslocar. Quando ele morre, a viúva, dependendo do regime de bens, ela vai buscar a metade do carro e da rede. Doutor, eu quero até debater depois, nem precisa ser ao vivo, mas fora, sobre esse tema, porque eu discordo totalmente. Sinceramente, eu discordo, mas no momento oportuno a gente vai ter só para você debater sobre isso. Porque eu acho que é uma coisa que vai aprofundar muito, que não vai atingir o... Só para fechar, a lei, ela não tem sentimento. A lei é fria. Sim. Entendeu? Então, ela não quer saber se o cara foi pai presente ou se o filho sofreu com essa ausência. Entendeu? Mas a reciprocidade, doutor. Às vezes Paulo, o pai... A reciprocidade que a lei fala, Paulo, é que um pode pedir do outro. Sim, eu vou falar o seguinte, vamos lá. Tem pai, tem mãe que até abandona. Não é merecimento. Abandonou o filho, aí o filho vai, consegue se estabelecer na vida. O pai nunca apareceu. Aí, do nada, na velhice, ele aparece pro filho cobrando a pensão. É pai. Sim, mas eu acredito mas a reciprocidade, então não deveria ser cobrado. A visão da reciprocidade que você está falando é da troca. Mas a reciprocidade que a lei fala é de um poder cobrar do outro. Só isso. É só isso. Assim como o filho pode pedir pensão para o pai pode pedir pensão para o filho, independente de presença ou de ausência. Eu concordo contigo quando você fala de reciprocidade nesse sentido, na reciprocidade do afeto, do carinho, da presença. Então, eu concordo contigo. Mas a lei ela não olha por esse lado. A visão da lei é de que um pode pedir do outro e vice-versa. Só isso.